Essa história assustadora ocorreu nos anos 60, na então Kuibychev, atual Samara, URSS. Moradores ainda lembram com horror da criatura noturna, do medo, sangue e necrofilia. Isso nunca será esquecido, vindo à noite nos pesadelos. O que fazia as pessoas trancarem portas e janelas à noite e irem dormir com a luz acesa? Você está no canal Strash Nota e hoje vou contar para vocês os detalhes de um ano inteiro de pesadelos noturnos. Não quero repetir a Wikipédia, então podem haver reconstruções artísticas. Os fatos permanecem, mas relatos formais, com linguagem burocrática e morta, me cansam. True Crime precisa ser interessante. Vou disponibilizar no meu canal do Telegram os materiais que comprovam a autenticidade do caso. Mandem os links nos comentários do vídeo, escrevam comentários, deixem likes, dislikes e eu vou direto ao assunto. Nos anos 60, Kuibychev era uma cidade industrial em crescimento. Com a construção da estação fluvial, a fábrica de chocolates Rossiya iniciando sua produção, granjas avícolas surgindo e novas casas sendo erguidas. O bonde passava rápido e barulhento pela rota. À noite, nas pistas, a música tocava enquanto casais dançavam e riam. Olga, uma jovem de cerca de 20 anos, voltava para casa depois do baile. Após se despedir da amiga, ela entrou em um beco tranquilo, cheio do aroma de lilazes em flor. Faltavam cerca de 50 metros até a casa com jardim verde. O ar de abril estava aquecido pelo sol e uma brisa suave balançava os galhos das árvores com folhas novas. De repente, a moça viu uma sombra humana passar rapidamente ao longo da cerca. Com braços desproporcionais, a moça se virou, mas não havia ninguém. Ela apressou o passo, evitando olhar para trás. De repente, alguém pulou atrás da esquina e a agarrou pelos ombros. Na luz fraca do poste, ela não conseguiu ver o rosto dele. Derrubando-a no chão, o agressor começou a arrancar suas roupas, rosnando e fazendo barulhos de gula. Ela gritou o mais alto que pôde. De uma casa em frente, um homem olhou e um cachorro latiu. "Socorro! Estão me matando!" gritou ainda mais alto a garota assustada. Mãos fortes a soltaram, e uma silhueta peluda desapareceu atrás das garagens de madeira. Olga estava no chão, coração acelerado e visão turva. Um homem a ajudou a levantar e a levou para casa. No dia seguinte, a delegacia recebeu denúncias de 2 moças, sendo uma delas de Olga. Durante a noite foram atacadas, mas conseguiram se defender. Ambas citaram as mesmas características: força sobre-humana, rugidos ferozes, cabeça peluda e ombros largos. O agressor, nu, agiu rápido e brutalmente. As garotas ficaram tão assustadas que não lembraram mais características. Uma delas até disse que aquilo não era uma pessoa, mas sim um grande macaco ou algo ainda mais assustador. O policial se surpreendeu. Não havia zoológico na cidade, e o clima não era adequado para macacos selvagens. Concluíram que era apenas um pervertido comum. Como pegá-los sem provas ou características? Decidiram não abrir o caso e confiar na sorte. Apenas detiveram e interrogaram alguns ex-criminosos que já tinham sido investigados por crimes semelhantes. Não adiantou nada. Um passou a noite toda bêbado em casa com um grupo de companheiros de bebida, outro foi pescar com outra pessoa, o terceiro foi internado no hospital com cirrose. O verdadeiro medo surgiu na noite de 27 para 28 de abril de 1969. Após um incêndio no dormitório da rua Eletrificiada, encontraram na sala do dormitório da fábrica Progresso a família Zotkin, marido, esposa e um filho de 5 anos com paralisia cerebral. O incêndio foi logo controlado. Policiais liberaram e inspecionaram o local. Não houve sobreviventes. Stepan Zotkin foi morto a tijoladas, com 11 feridas na cabeça esmagada. Maria, sua esposa, foi espancada e violentada até a morte. O criminoso não poupou nem o menino doente e indefeso, Lenia, golpeando friamente sua cabeça várias vezes. Lembra também o veterano da polícia criminal Georgy Rodionovich Kniaskin, como investigador do Departamento de Polícia do Distrito de Kirov, na cidade de Kuibychev. Era um barracão, de tijolos, térreo. O criminoso entrou pela janela, matou todos sem piedade, cobriu o chão de sangue e revirou os pertences.
Soubemos que a família Zotkin se preparava para sair de férias. Próximo ao local do crime, acharam uma mala rasgada com pertences das vítimas e latas de conserva vazias ao lado. Também ficou claro que o criminoso roubou das vítimas um relógio, uma lira e 35 rublos. Policiais interrogaram todos os moradores do barracão e das casas vizinhas. Uma das velhinhas confessou que viu, tarde da noite, pela janela de casa, um homem completamente nu, e ele parecia estranho, braços longos, costas curvadas e cabelos espessos. Os investigadores ficaram pensativos, pois a descrição era semelhante à das vítimas sobre a mulher, e não era macaco, afinal, por que precisaria de dinheiro e relógios? Após esse crime, os investigadores descobriram que a falecida Maria Zotkina estava sendo perseguida por seu ex-marido, que ameaçava ela e sua nova família, exigindo intimidade em segredo do novo marido. Ao ser detido, o homem confessou que não falava sério e também ficou chocado com a notícia. Sem álibi, o ciumento foi preso preventivamente. Agora, há processo criminal, incluindo os ataques noturnos. As digitais no dormitório não estavam no banco de dados e não eram do ex-marido de Zotkina. O homem passou mais de 1 ano atrás das grades, mas nunca admitiu sua culpa e os crimes pararam. Isso permitiu à polícia informar aos superiores que o criminoso fora encontrado, enquanto o verdadeiro apenas se escondeu e esperou tudo se acalmar. Na noite de 30 de abril de 1970, um desconhecido abriu com uma chave de fenda a porta de um apartamento na rua Aeroflotskaya, 67. Lá, ele atingiu Ekaterina Kutsevalova com o cabo de um machado e depois sua filha Olga. Depois tentou abusar da mãe, achando que ela estava morta. A filha recuperou a consciência e gritou, assustando o necrófilo. Com os gritos, vizinhos acordaram, o criminoso fugiu e as vítimas sobreviveram. Sobreviventes relataram o mesmo homem nu, peludo, de testa estreita e olhos de animal. Ficou claro que o maníaco voltou à cidade. O ex-marido de Zotkina foi libertado e as acusações contra ele retiradas. O próximo crime aconteceu na noite de 8 para 9 de maio de 1970. O maníaco invadiu uma casa na rua Chekstov, Sorok, nos arredores de Kuibyshev, matou a golpes de machado a dona de casa de 70 anos, Praskovia Salova, e sua inquilina de 30 anos, Nina Vassilieva. Ele também cometeu um ato de necrofilia com o corpo da aposentada. Após o crime, ele derramou querosene do fogareiro e ateou fogo. Ninguém sobreviveu desta vez. Investigadores acharam a marca do pé descalço dele no parapeito da janela. Desapareceram da casa as joias da dona e um pouco de dinheiro, mas surgiu uma pista importante. Lembra Georgy Rodionovich Knyazkin. Sob a janela usada pelo assassino, os bombeiros acharam a marca de uma bicicleta. Pedimos que durante o combate ao incêndio preservassem tudo que chamasse atenção, já que incêndios estranhos ocorreram várias vezes. Um jovem bombeiro nos mostrou a marca. Até colocaram uma tábua para ninguém pisar nela. Georgy Rodionovich e colegas avisaram o plantão da delegacia sobre o ocorrido. O criminoso anda de bicicleta, mas há centenas delas na cidade. Buscar a bicicleta certa podia demorar, provas mais concretas eram necessárias. Após a morte da aposentada e da inquilina, Timofeev, morador local, foi à delegacia confessar. No interrogatório, ele admitiu matar a família Zotkin e 2 mulheres na rua Chekstov. O homem ficou sob custódia por 1 mês, mas os investigadores passaram a duvidar de seu envolvimento. Após apresentarem as inconsistências, Timofeev recusou-se a confessar, afirmando que se incriminou de propósito para testar como a polícia trabalha. Ele não tinha relação com isso e foi condenado com pena suspensa por falso testemunho, sendo liberado. Depois descobriu-se que Timofeev já tinha registro em um hospital psiquiátrico de Kuibyshev. Suas fantasias doentias só confundiram a investigação, atrasando a captura do verdadeiro maníaco. No final de maio do mesmo ano, um novo crime foi evitado. O maníaco invadiu o apartamento dos Akimov e se aproximou da cama, pronto para atacá-los com um machado. Mas nesse momento, o marido acordou de repente e, sem hesitar, atacou o estranho com um banquinho.
O agressor fugiu correndo, mas o dono da casa o agarrou pelas pernas e até mordeu sua bunda. Mesmo assim, o invasor conseguiu escapar. Apesar do fracasso, o maníaco continuou sua caçada sangrenta. Em 5 de junho de 1970, na rua Podgornaya, 26, ele invadiu pela janela e atacou a família Malomanov. Marido, esposa e 2 filhos, Tânia, 10 anos, e Serioja, 5 anos. Todos morreram por ferimentos de machado. Após matar todos, o necrófilo abusou do corpo da mãe, roubou um relógio Pobeda e 100 rublos. Depois, incendiou a casa. Vizinhos viram fumaça e acionaram bombeiros, que chegaram rápido e apagaram o fogo antes que tudo queimasse. Também chamaram ambulância e polícia. Os médicos que chegaram de manhã notaram um homem dormindo em um banco e uma bicicleta parada por perto, mas apressados não deram atenção. Depois, um médico lembrou que o homem tinha cabelo comprido e usava sobretudo longo. 3 dias depois, o maníaco tentou invadir casas novamente, mas os donos sempre acordavam e faziam barulho, fazendo-o fugir sem cometer o crime. Começou um pânico na cidade. As pessoas contavam uns aos outros detalhes assustadores. Diziam que uma criatura desconhecida, humana ou não, entrava por janelas e portas trancadas e atacava cidadãos adormecidos. A criatura noturna não poupa mulheres ou crianças. Eleições para o Soviete Supremo da URSS foram ameaçadas. Moradores de Kuibyshev recusavam-se a votar e a receber agitadores, mesmo com policiais, afirmando: "Não votaremos até pegarem a criatura noturna." Quem podia comprava espingardas de caça, os moradores adquiriam machados e forquilhas e os deixavam ao lado das camas. Nas ruas, patrulheiros faziam plantão dia e noite, lembra Larissa Cheremukina, ex-inspetora da sala infantil da polícia do distrito de Kirov, em Kuibyshev. Os moradores das casas particulares temiam dormir e deixavam as lamparinas de querosene acesas por medo do escuro. As mulheres tinham medo de trabalhar no segundo turno, muitas se recusavam terminantemente, mesmo sob ameaça de demissão. A cidade entrou em histeria e o descontentamento quase virou revolta popular. Em Moscou, exigiam ações decisivas das autoridades locais para ajudar. Da capital, um grupo de detetives do Ministério do Interior da União voou para Kuibyshev. Na cidade, formou-se uma equipe para capturar o maníaco, liderada pelo chefe do Departamento de Investigação Criminal do Ministério do Interior da URSS, General Igor Karpets. Na cidade, reforçaram as patrulhas e aumentaram os voluntários em plantão noturno, organizando várias emboscadas no setor residencial. Jovens trabalhadores das indústrias locais se inscreviam nessas patrulhas, recebendo folgas para isso. Igor Karpets fez um mapa dos ataques, do qual ficou claro que o criminoso agia de forma caótica, preferindo não aparecer 2 vezes no mesmo bairro. O general sugeriu que o maníaco usava um transporte, e a marca de pneu de bicicleta reforçava essa teoria. Perto dos locais dos crimes, próximo à casa onde o maníaco cometeu a última execução, os agentes encontraram uma chave inglesa com o selo da fábrica de bicicletas de Kharkiv. Esses detalhes mostravam que as buscas estavam certas. Na noite de 8 de junho de 1970, patrulheiros voluntários de Kuibyshev notaram na rua um ciclista solitário de capa, sob a qual se via um machado. Os guardas tentaram deter o homem, que largou a bicicleta, jogou o machado fora e correu para a ferrovia. Antes, ele correu para o quintal vizinho e se escondeu no banheiro externo. Quando um patrulheiro o alcançou, o ciclista o atingiu na cabeça com um tijolo e fugiu em direção aos trilhos da ferrovia. Depois, o homem entrou em um trem e pulou do outro lado, despistando os patrulheiros. Em seguida, pulou a cerca da fábrica Progresso, que ficava ali perto, mas ele se enganou por alguns minutos. O fugitivo foi capturado pela segurança da empresa, o guarda disparou para o alto com um revólver Nagant e o atrevido parou. Ele percebeu que tudo acabou. A polícia chegou rápido e imobilizou o assassino. À frente deles, um homem nu, só de sobretudo, baixo, cerca de 30 anos, cabelos despenteados, braços longos e musculosos, olhar selvagem. Não restava dúvida, era mesmo a criatura da noite.
A viatura que chegou o levou para a delegacia distrital e o capturado era Boris Serebriakov, um morador de 29 anos de Kuibychev, não um criminoso com passado sombrio, mas um simples operário de uma fábrica de cabos. Ele nasceu logo após o início da Grande Guerra Patriótica, em 18 de agosto de 1941, em Molgobek, na República Socialista Soviética Autônoma Checheno-Ingush. Após a morte do pai, a mãe criou o rapaz, que tinha duas irmãs, uma mais nova e outra mais velha. Desde cedo, ele tinha temperamento explosivo, gostava de álcool e se envolvia em brigas com transeuntes, parentes e amigos. Ele também foi detido várias vezes por pequenos furtos e incêndios. Por vários motivos, ele só recebia advertências e nunca foi condenado. Além disso, Serebriakov não tinha sorte com as mulheres. Ele fazia cenas de ciúmes para suas namoradas, acusando-as de traição sem motivo. Tendo tendências sádicas, o jovem frequentemente recorria à violência física, querendo punir as garotas que logo o deixavam porque ele era um agressor. Ele se mudou para a casa da irmã mais velha em Kuibychev após 3 anos de serviço militar no início de 1967. Antes, a mulher só perguntava do irmão em cartas para a mãe, sem muito contato, mas mesmo assim ela não se recusou a ajudar, porém fez ele prometer que não a envergonharia com atitudes de delinquente e que não beberia demais. Ele concordou, lembra Georgy Rodionovich Knyazkin. A irmã, chefe de contabilidade numa construtora, colocou Boris no dormitório em Sorokino 3 com os operários. A irmã o ajudou a conseguir emprego como cortador em uma fábrica de cabos em Bezimianka. O trabalho para Boris era pesado. Ele tinha que cortar cabos metálicos torcidos. Enquanto os outros usavam machados de 6 quilos, o dele pesava de 12 a 15, mas ele manejava com surpreendente facilidade. O rapaz, um pouco mais alto que a média e com braços pendurados como um orangotango, cortava o cabo com um só golpe, confirma Knyazkin. Conversei na oficina com os colegas dele. Nunca viram Boris bêbado. Diziam que era quieto, tranquilo e sem antecedentes criminais. Boris ia de bicicleta ao trabalho e ao alojamento, sendo elogiado por isso. Corpo são, mente sã. No local onde morava, o jovem também se comportava de forma tranquila. Talvez até tenha tido alguns conflitos, mas nada sério. Os colegas de quarto o descreviam como uma pessoa fechada, pouco comunicativa e moderada com bebidas alcoólicas, um morador que não chamava atenção para si. Por alguns dias após a prisão, Boris Serebriakov não falou com ninguém. Generais do Ministério do Interior chegaram a Kuibychev. A criatura noturna ficou conhecida em todo o país. O monstro impunha condições, queria conversar apenas com certas pessoas. Quando ele foi levado ao centro de detenção de Syzran, eu e meu vice Viktor Korosteliov também fomos enviados para lá. Nossa tarefa era provar cada crime dele, onde ele pegou o relógio, onde bateu em alguém, diz Knyazkin. Ficamos mais de 2 semanas no centro de detenção e só conversamos pela primeira vez às 23 horas. À meia-noite, Serebriakov bateu e pediu: tragam um investigador. A sala de interrogatório foi preparada com antecedência. Havia vários guardas de plantão lá, lembra German Knyazkov. Ele agia como se nada tivesse acontecido, sem demonstrar arrependimento, matou e pronto, cabelo bagunçado, nariz grande, boca enorme. Só de olhar para ele já se entendia seu tipo, causava repulsa, mas ignorávamos percepções pessoais. Ele explicava sua crueldade com 2 palavras. Para quê? Testemunhas? Após o ataque ao apartamento de Ekaterina Kutsevalova e sua filha, ele decidiu que era preciso bater forte para que não acordassem e evitasse barulho excessivo. Contava calmamente como na casa dos Malomanov a garota implorava: tio, não mexa com a gente, não vamos contar para ninguém. Mas ele nem pensava em deixar alguém vivo. Após matar Tânia, ele tirou Sergei de 5 anos debaixo da cama e o golpeou forte na cabeça. Ele confessou todos os crimes e quase não discutiu, principalmente após ver os pertences das vítimas com ele, como o relógio Pobeda de Malomonov. A avó se lembrava bem deles, pois sobreviveu ao ataque por estar de plantão à noite.
No caso de Boris, vários objetos roubados foram encontrados. Por que ele não os descartou ou escondeu? Serebriakov respondeu com orgulho que eram troféus. Tudo isso só reforçava sua culpa. German Kniaskin diz: íamos aos locais dos crimes, conversávamos com as pessoas, anunciávamos no rádio sobre prisões e pedíamos informações a quem soubesse de algo. Só após a prisão, suas ações ficaram claras. Antes, muitos temiam denunciar e alguns nunca o fizeram. Durante a investigação, descobriu-se que o primeiro ataque de Serebriakov ocorreu em 5 de setembro de 1967. À noite, ele atacou a despachante de bonde Ekaterina Karitonova bem no local de trabalho dela, na central da 8ª estação nodal do serviço de bondes da cidade de Kuibyshev, perto da fábrica Ekran, na Avenida Kirova, lembra German Kniaskin. À 1h da manhã, Boris percebeu que a mulher estava sozinha e sem calças. Entrou pela janela do local de trabalho e começou a assediá-la. Ele tinha uma faca grande nas mãos, que ele sempre carregava consigo. Ekaterina não era medrosa. Gritou, levou facadas na mão e na cabeça, mas ainda assim lutou desesperadamente contra o maníaco. No final, Karitonova conseguiu se soltar, pulou pela janela e fugiu. Nesse momento, um bonde chegou ao local e os condutores apareceram, assustando o criminoso, que então fugiu. Tudo aconteceu tão rápido que a vítima não conseguiu informar nada direito à polícia e praticamente não se lembrou das características do agressor. O processo criminal não foi aberto imediatamente devido à negligência dos investigadores. Inicialmente houve uma recusa, mas após uma verificação rigorosa, os funcionários que cometeram o erro foram demitidos. Serebriakov confessou que, depois daquele caso na garagem, ele ficou com medo e decidiu não deixar testemunhas vivas. Atacava casas porque havia algo para roubar nelas. No começo, ele não queria assumir os episódios dos ataques noturnos às garotas, mas depois concordou, embora tenha notado que com mulheres vivas as coisas não davam certo para ele. Após o crime na casa do Zotov, ele resolveu se esconder e esperar. Vão pegá-lo ou não? Dizia ele durante o interrogatório, sorrindo ironicamente, e logo percebeu que tinha saído impune. Ele passava horas pedalando pela cidade, buscando lugares isolados onde houvesse mulheres, e à noite voltava, já sem roupa para não se sujar, entrando pela janela. E ele não gostava de mulheres vivas, elas não o excitavam, ele gostava de mortas. Ele disse no interrogatório que com elas, fosse velha ou jovem, era mais fácil. Não gritavam, não arranhavam e estavam sempre prontas. E dinheiro e valores eram como um troféu dessas confissões. Muitos investigadores estavam prontos para acabar com ele com as próprias mãos. Mas trabalho é trabalho. Era preciso ouvir e aguentar. Os melhores médicos da União Soviética tentaram descobrir por que Boris Serebriakov, o monstro de Kuibyshev e criatura noturna, cometia tais atrocidades. Seu objetivo era o lucro e a satisfação de seus desejos antinaturais, conta Georg Rodionovich. O psiquiatra-chefe de Kuibyshev, Ian Vulis, presente na perícia, perguntou: "O que aconteceu com você? Fale abertamente e conte como é sua relação com as mulheres." Boris contou a história da mulher pintora, conversou com ela por muito tempo, se encontravam e as amigas riam. "Ele não é bonito, mas como homem será uma fera. E um dia ele tentou fazer amor, mas ela não permitiu nada no começo, depois ficou com pena. Mas ele não conseguiu, então ela começou a xingá-lo. Come como um lobo, mas age como um coelho. É um idiota e fracote. Foi doloroso, e com essas palavras ele a agrediu. Eles se separaram." Essa pintora sumiu após se demitir e deixar a cidade. Todos os especialistas concordaram com a conclusão de que foi justamente o caso com a pintora que fez com que Serebriakov tivesse medo de ter relações sexuais de forma voluntária e levou a um grave distúrbio psicológico. A perícia psiquiátrica forense determinou que Boris Serebriakov é uma personalidade psicopática e identificou nele uma tendência à necrofilia. Também foi observado que ele sofria de piromania e tinha um impulso por incêndios, sentindo prazer ao assistir a incêndios. Ele foi considerado imputável e processado criminalmente. É preciso explicar algo importante.
O fato de não terem identificado doenças mentais no criminoso não significa que ele era normal. Uma coisa não impede a outra. Mesmo parecendo estranho, é importante para a investigação saber se a pessoa tinha consciência e era imputável no momento do crime. Por isso, por exemplo, a psicopatia não é considerada uma doença durante a investigação. Ele é frio, calculista, mas entende de forma absolutamente clara e precisa o que está fazendo, ao contrário de um louco inimputável. Serebriakov não foi influenciado por vozes ou sombras, por isso, em vez do hospital, foi enviado ao centro de detenção de Syzran para aguardar decisão judicial. 2 vezes a criatura noturna tentou fugir. Uma vez atacou os escoltas que o acompanhavam durante a reconstituição do crime, mas, sabendo de sua força incomum, escolheram para a escolta ex-atletas fortes e fisicamente preparados. Os 3 lidaram fácil com ele. Depois, Serebriakov fingiu doença, achando que seria simples lidar com médicos. Que espertinho. No hospital, ele foi escoltado com reforço, mas o plano falhou de novo. Ao todo, Serebriakov foi acusado de 32 episódios criminais, tirar a vida de 9 pessoas, causar lesões corporais de vários graus em 12 pessoas, invadir residências alheias 15 vezes, cometer 7 furtos e 2 incêndios criminosos, além de 3 casos de abuso. No geral, Boris Serebriakov representa um dos exemplos mais arquetípicos e ao mesmo tempo assustadores de um serial killer com tendências sádicas e necrófilas acentuadas. Sua personalidade é uma combinação complexa de psicopatia profunda com disfunção sexual, compensada por formas extremas de violência e desadaptação social. Desde cedo, Serebriakov mostrava sinais de distúrbios, agressividade, tendência a incêndios e pequenos furtos. No entanto, o gatilho principal, como já mencionei, foi o episódio de humilhação por parte de uma pintora, que zombou de sua impotência sexual. Não entendo por que fazer isso. Isso acabou sendo o catalisador para o ódio patológico por mulheres vivas e para o desvio do desejo sexual para corpos mortos. Seus crimes têm um caráter ritualizado: invasão de casas à noite, assassinato com machado, atos de necrofilia, roubo de troféus e incêndio. Isso indica um planejamento cuidadoso, frieza calculista e obtenção de prazer não apenas do próprio ato de violência, mas também da destruição simbólica de vestígios e da sensação de poder sobre a vítima. Serebriakov também mostrava grande adaptabilidade. Durante o dia, ele era um trabalhador discreto e dedicado, mas à noite virava uma criatura noturna. Isso indica uma profunda cisão de personalidade e uma capacidade de controle total sobre suas manifestações sociais. Durante a investigação, ele se mostrou calmo e cínico ao confessar as atrocidades, sem arrependimento e interessado na reação dos investigadores, típico de psicopatia. Ele sabia o que fazia, mas estava emocionalmente dissociado, por isso foi considerado imputável. Os motivos de Serebriakov não eram apenas vingança pela humilhação, mas também a compensação de sua própria inferioridade através da demonstração de poder absoluto sobre vítimas indefesas. Sua patologia vem do medo de mulheres vivas e da incapacidade de manter relações normais, levando a substituir o sexo real por violência contra cadáveres. Dessa forma, Boris Serebriakov é um exemplo clássico de serial killer organizado com um perfil desviante de necrofilia, cujos crimes foram consequência da combinação de patologia pessoal, experiência traumática e isolamento social. Sua história mostra como humilhação e frustração sexual podem virar um mal absoluto. Forças do Ministério do Interior foram ao tribunal e montaram isolamento para evitar que parentes das vítimas e cidadãos revoltados atacassem o maníaco. O camburão parou na entrada e o criminoso foi levado ao salão sob forte escolta. O cordão de isolamento foi retirado apenas no fim. Durante o julgamento, o salão estava cheio e pessoas olhavam pelas janelas para ver o homem que aterrorizou a cidade por quase 1 ano e meio.
Em 1971, Boris Serebriakov foi condenado, é claro, à pena máxima e não conseguiu obter o perdão. Ao ouvir a sentença, o público aplaudiu e Serebriakov disse sinistro: "Eu voltarei." Não se sabe se ele tentaria recorrer de novo ou fugir. A sentença foi executada em 1971. Os laços familiares do maníaco não foram divulgados para proteger sua mãe e irmãs da fúria do público. Elas foram honestas e deram depoimentos sinceros sobre o filho e irmão, como estudava, trabalhava, ajudava em casa e foi para o exército. A irmã mais velha, que acolheu Serebriakov, mudou de sobrenome, pediu demissão e deixou Kuibyshev. Ninguém sabe o destino dos outros nem onde foi sepultado o maníaco Serebriakov. E o que você acha que o tornou assim? A rejeição de uma garota ou distúrbios mentais profundos? Comentem, curtam, deem dislike e assistam outros vídeos do canal mesmo sem notificações. Não se preocupem com o sininho.